Pode se assentar. Tá gostoso, né? Então, o Espírito Santo é bom demais, gente, porque quando ele começa a falar conosco, quando ele começa a tocar o nosso coração, ele amolece até o coração mais duro, aquele mais difícil. O Espírito Santo, ele alcança. Então, que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo, aí onde você está. Que você possa abrir o seu coração, abrir a sua vida, para ter uma vida na presença dEle, né? E para que haja mudança também. Nós temos falado sobre liberdade, essa série Livres, e tem sido muito gostoso. Quem está aqui desde o começo? Desde o começo, assim, olha só. Eu estou também, não perdi nenhuma. E foi uma surpresa muito grande para mim. Eu até conversei com o Yuri e com o pastor Ronaldo essa semana, que eu temia muito, né, quando nós fizemos uma série tão grande assim, né, foram 8 semanas de pregação, ainda faltam mais 2, mas eu fiquei com medo, né, de ficar cansativo, de ficar maçante, mas não contávamos com o Espírito Santo, né? E Ele quer ministrar, Ele quer falar, Ele tem usado a vida das pessoas que estão aqui, Ele tem usado as nossas vidas, usado a vida de cada um que está sentado, compartilhando, comentando. Então, ouça essas palavras, ouça essas ministrações, e não apenas absorva e guarde para você, mas compartilhe também, fale do que o Espírito Santo tem feito na sua vida, e seja livre na presença dEle. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, hoje nós vamos ler no versículo 19 em diante. O tema dessa mensagem são os 7 pecados sociais. Hoje desse capítulo, desse texto que nós temos estudado, que são as obras da carne, o fruto do Espírito, o capítulo da liberdade. Essa é a maior lista, que são os pecados sociais. Eles são 8, mas eu dei esse título de os 7 pecados sociais, porque eles giram em torno de um só, que é a inimizade, né? Então, seria como se fossem os 7 pecados ou as 7 consequências da inimizade na vida do cristão. E é triste você lê essas obras da carne e você poder identificar na sua vida algumas coisas. E você poder identificar na vida da igreja. Pois o texto aqui, ele não é um texto que está falando assim, olha, no mundo existem pecados assim, no mundo há pessoas assim, olha, as pessoas que não conhecem a Jesus são assim, 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 assim. Mas o apóstolo está falando aqui para a igreja do Senhor. Ele está falando para você, ele está falando para mim, está falando para o seu vizinho aí, ele está falando para o seu pastor, para o seu líder de célula, para o ministro de louvor. Essas são coisas que nós como igreja estamos sujeitos a cair se nós não andarmos pelo Espírito. Se nós não andarmos segundo o Espírito, se nós não tivermos o Espírito Santo nos conduzindo, né? E é por isso que nós temos que estar sempre sondando o nosso coração, sondando a nossa vida e pedindo mesmo, Santo Espírito, inunda a minha vida, enche o meu coração, para que não haja espaço para a minha carne. Porque se eu der espaço para a carne, eu logo estou fazendo essas coisas todas. E essa não é uma palavra para o seu tio bêbado, né? Para aquele cara que bebe todo dia lá da sua família, ou para aquele seu primo que vai para as festas para brigar, para arrumar problema, para mexer com a mulher dos outros, né? Não é uma palavra para ele, não. Não é uma palavra para sua vizinha fofoqueira, né? Que fica lá que nem satélite, né? Vigiando a rua e cuidando de todo mundo e inventando fofoca. Não é. Essa é uma palavra para você crente, para você que tem vindo à casa de Deus, tem ouvido as palavras, tem sido ministrado, mas em muitas vezes, ao invés de levar a paz aos povos, tem levado o tumulto, tem levado a discórdia, tem levado a desavença. É uma palavra para o cristão que não entende o que é a paz que excede todo entendimento, mas ele vive num tumulto,
né? Vive no problema, vive na discussão, vive com rolo aqui, rolo ali. Você conhece gente assim, ou você é assim? Todo mundo briga com você, ninguém te entende, ninguém aceita você como você é, né? Porque você está sempre brigando, está sempre tendo um problema aqui ou outro ali. E essa palavra é para nós que estamos aqui. A palavra é para quem está aqui, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E às vezes, nós, com o passar do tempo, nós vamos esfriando e esquecendo de algumas coisas que nós já fomos libertos, que nós já fomos livres, né? E lá em Gálatas 5, no versículo 1, não precisa abrir, fica aí no 19, mas diz o seguinte, que é o texto, né, da nossa mensagem: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. São pecados que nós temos que estar sempre lendo salista, relendo, analisando a nossa vida, porque na semana passada foi ministrado sobre um assunto, mas se eu vacilar, nessa semana eu já estou de novo, eu já estou voltando para o pecado, eu estou voltando porque eu me esqueço que Cristo me libertou. Versículo 16, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se você andar pelo Espírito, você não vai mais voltar para as coisas da carne. Por isso que nós tivemos o cuidado de dividir essas ministrações e de abordá-las com mais detalhes, para que você não volte mais ao erro, para que você não volte mais à carne. Mas não adianta você achar que é só você ouvir uma palavra, você ouvir uma ministração, e aí tudo vai ficar bem. Se você não andar no Espírito, não caminhar na presença de Deus diariamente, todas essas coisas você estará sujeito. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, é a sua palavra, e pedimos: Espírito Santo, fala com cada um aqui, fala comigo, ministra o meu coração, ministra o coração de cada irmão que está sentado, de cada um que está nos assistindo pela internet ou pela TV. Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui que se eu não andar pelo Espírito, eu estou sujeito à carne. Eu vou automaticamente começar a praticar as coisas que são da carne. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, nos ensina, nos conduz a uma vida de santidade, a uma vida que agrada ao Senhor e a uma vida que é guiada totalmente pelo Senhor. Pai, eu me sinto como uma criança com 1 ano de idade ali, menos de 1 ano, 10 meses, que está tentando andar, mas não consegue, tem que ficar escorando, tem que ter algo apoiando. E eu espero, Senhor, e o meu desejo é que seja a mão do Senhor me segurando, que a mão do Senhor me segure nessa caminhada, que a mão do Senhor nos conduza, Deus, e de maneira que quando eu estremecer, o Espírito Santo me levante e não me deixe cair, e não deixe que nenhum dos meus irmãos venha tropeçar, não deixe que nenhum dos meus irmãos venha voltar a esse tipo de prática. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Fala conosco. Amém. As obras da carne, elas são as ações que são resultado da nossa desobediência a Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós voltamos ao pecado. Então você pode falar assim: ninguém conhece a minha vida.
Eu sou crente, eu sou cristão, eu adoro ao Senhor, eu sou convertido. As pessoas não podem me julgar. Às vezes, um comportamento meu ou outro, né, que talvez alguém não concorde, mas você não sabe. Você não sabe da minha intimidade. Você não sabe do tempo que eu levo na presença de Deus. Mas há alguns sinais, há alguns resquícios de carne que nós podemos ver na atitude do cristão, que demonstram se ele tem andado na presença do Senhor ou não. Quando você começa a olhar na sua vida muitos pecados, muitas atitudes estranhas, muitas atitudes que não fazem mais parte do seu vocabulário, não fazem mais parte da sua rotina, você pode ter certeza, está faltando presença de Deus na sua vida. Está faltando Espírito Santo na sua vida. Às vezes, eu começo a andar muito com algumas pessoas que fazem muitas brincadeiras maldosas, né? E aí, de tanto você andar com essas pessoas, você começa a fazer somente esse tipo de brincadeira. E você está ali, você está envolvido de tal. E quando você vê, você já é apenas mais um como eles. Ou então, você anda com pessoas lá na sua faculdade, lá no seu serviço, né? Ontem, o Jonei, acho que ele não está aí, ele compartilhou um testemunho dele, que ele é policial militar, né? E ele falando assim, o testemunho dele, que quando o policial está fardado, assim, né? Eu já ouvi alguns policiais falando, principalmente quando está a cavalo, diz que as mulheres da rua, as mulheres mexem e falam, né? E os policiais, alguns, eles se deixam levar por isso. E eles mexem também, ali eles talvez caem em adultério com aquelas mulheres, combinam alguma coisa aqui, outra ali. Mas ele falou que através da vida dele, através do testemunho dele não se corromper, dele mostrar que não importa as circunstâncias, não importa se a mulher era bonita, se a mulher era cheirosa, né? Que de longe dá para sentir o cheiro da pombagira lá. Aí ele fala que o testemunho dele é sempre exemplar. É sempre exemplar. E hoje, ele estava compartilhando ontem que graças ao testemunho dele, um soldado lá se converteu e hoje é supervisor de célula aqui da nossa igreja, por causa do seu testemunho. É fácil. Talvez você ache que você é uma pessoa controlada. E aí a gente tem, hoje por causa da informação, nós temos muita informação, muito conhecimento, né? E as ideologias ocidentais, elas são muito difundidas no nosso meio. E principalmente a questão do autocontrole. E nós temos técnicas de respiração para você se controlar, e você respirar, né, e conta até 10, e depois, se não deu até 10, você conta mais 10, depois mais 10, você vai contando, né? Quando você vê, você está contando 1 hora já de 10 em 10, mas tem várias técnicas que você pode fazer. Mas nós não estamos falando disso. Sabe por quê? Porque o autocontrole é um controle próprio. É você se controlando. Você, sozinho, nunca vai conseguir vencer a sua carne. Você sozinho nunca vai se livrar totalmente dos desejos da carne, das obras da carne. Mas nós precisamos do Espírito Santo nos conduzindo. E por isso, né, que não é um autocontrole, mas é o fruto do Espírito, é o domínio próprio, que vem não apenas de mim, mas vem de Deus. Se você é uma pessoa que é descontrolada, se você é uma pessoa que tem muitas obras, muitas coisas aparecendo na sua vida, comece a orar nessa noite. Comece a sondar o seu coração e a colocar numa balança. Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido o seu testemunho? E como eu disse, essa palavra é uma palavra para nós. Nós devemos identificar em nossas vidas quais são as obras da carne. E nós temos que rejeitá-las e entregá-las na cruz de Cristo. Nós temos que entregá-las para Jesus. E falar, Jesus, esse era eu no passado. Eu era assim, não sou mais. Hoje eu sou livre. Eu sou livre, eu não fui chamado para outra escravidão. Eu não fui chamado para uma religião. Mas eu fui chamado para viver livre na presença do Senhor. E aí, eu lendo essa lista, eu pude identificar algumas coisas. Mas tem uma obra que não está descrita aqui. E ela é uma obra moderna, né? Ela é uma obra da era digital. É uma obra das redes sociais. Né? Segundo o tradutor do Google, né, a palavra é
haters, né? É haters que fala, né? Que para mim são os haters, mas o Google falou que são os haters. Quem são essas pessoas? São os odiadores. São pessoas que talvez você fale assim, odiador não odeia ninguém. Mas isso é uma cultura que tem sido criada no mundo, que são pessoas que, através das redes sociais, elas espalham o ódio, espalham a crítica, criticam sem medo de ofender, opinam sem medo de opinar e sem medo de quem vai prejudicar. Essa é a geração, esse é o mundo que nós temos vivido. Talvez você está lá no Facebook, lá olhando assim, aí de repente o assunto virou política. Aí você já pega, né, o seu chapéu de Supremo Tribunal, né, de ministro do Supremo, aí você já fala, agora eu vou opinar agora aqui, né? E aí você começa a opinar, e a falar mal, e a criticar. Nós temos que defender, não estou falando que nós não devemos nos misturar, nos meter em política. Tá? Existem pessoas que são chamadas para isso, irmãos, né, que Deus os proteja, Deus os guarde, Deus dê muita sabedoria e discernimento para que eles não se corrompam. Mas as redes sociais, elas nos dão essa liberdade, porque nós estamos escondidos atrás de uma tela e temos um sentimento de impunidade. Quantas vezes você já não fez isso? Você não estava lá no seu computador e aí você viu uma menina que você nem conhece, e aí ela estava com uma roupa indecente, daí você fala, nossa, se fosse minha filha, essa menina não tem pai, e tal, cadê a mãe dessa menina? Porque lá em casa era diferente, e a gente começa a escrever textão, né? E a falar, e a criticar, e a opinar, denegrindo a imagem daquela pessoa, destruindo a vida dela, compartilhando em tom de gozação, e humilhando, e destruindo. E não só isso, às vezes em comércio também, né? Às vezes nós, por causa do nosso egoísmo, nós disseminamos um ódio tão grande por causa de um erro apenas de uma pessoa. E nós queremos generalizar e ofendemos e machucamos. É muito confortável. É muito confortável você fazer isso até o momento que acontece com você. Até o momento em que você é a pessoa que está sendo atacado. Nós costumamos julgar as pessoas pelas ações delas, pelo que elas fazem, pelo que elas mostram. E elas fizeram o mesmo, né? E elas merecem pagar, né? E merecem ser... e a gente começa a ter um senso assim, de justiça exagerado sobre algumas pessoas. Mas nós queremos ser julgados pela nossa intenção. Falei isso na última aula da Escola do Discípulo, do TLC. E nós temos essa mania. Mas não foi o que eu quis. Mas não era isso que eu queria. Mas sabe, as pessoas não me conhecem. Se elas me conhecessem, elas iam saber. Mas com qual medida você tem falado? Com qual medida você tem humilhado? Com qual medida você tem ofendido as pessoas? E o pior é que existe uma ferramenta lá, né, nas redes sociais. Acho que nem tem mais em todas, mas antigamente, principalmente no site de notícia, tem lá como você comentar anonimamente. Aí, meu irmão, aí a pessoa veste uma máscara, assim, se protegeu atrás de um escudo, aí ela começa, né, a falar. São os odiadores. São pessoas que não têm compromisso com a verdade. Elas têm compromisso apenas com a sua opinião. Com a opinião delas, e é isso que importa. Odiadores. Não seja essa pessoa. Seja um agente de paz. Seja um agente de luz, seja um agente de transformação. Transformação. Eu gosto muito de ver esses sites, né, de notícia, e às vezes nós vemos ali no Campo Grande News ou no Globo.com, e sempre quando acontece um acidente que envolve criança ou que houve alguém imprudente, nós vemos milhões de pessoas, milhares de pessoas, né, acusando e falando e jogando mais culpa naquela pessoa. Eu sempre tento ser diferente. Eu sempre tento levar uma palavra de paz mesmo naquela situação. Esses dias, um rapaz aqui de Campo Grande, não sei se alguém conheceu esse caso, mas houve um acidente de carro que o motorista estava embriagado e a mãe estava com um bebê no colo. Só de você ler essa notícia, meu coração já apertou. Falei, meu Deus, que tragédia. Né? Eu consolo essa família, já comecei a orar, falei, Espírito Santo, vai lá, consola, Espírito, visita
Aí eu fui olhar os comentários. Mereceu, que imprudência, agora matou o filho. O cara sabe que ele matou o filho dele. A mulher sabe. A culpa que estava sobre a vida dela, a culpa que está sobre esses dois, é algo que eu não quero ter nunca. E que eu espero que ninguém aqui possa carregar uma coisa dessa. Mas nós, às vezes, como cristãos, nós nos vestimos de fariseus, vestimos a nossa túnica religiosa, né, e começamos, porque isso é a família destruída, isso é porque é falta da palavra de Deus, e nós não levamos a palavra de Deus com amor, mas nós disseminamos o ódio, disseminamos a ira. E esse é uma raiz, né, da ira mesmo, do ódio, que faz parte também das obras da carne. E aí nós podemos então agora, para as obras da carne, existem algumas divisões aqui nos pecados sociais. Os pecados sociais, como eu disse, são aqueles pecados que todo mundo vê. Eu me lembro de uma pessoa que a gente aconselhou faz muito tempo, e que ele era muito tumultuador. Sabe, aonde ele chegava, dava problema. Se ele chegava, por exemplo, se ele entrava na banda aqui para tocar, 3 pessoas da banda pelo menos saíam, né? Aí já saiu o baixista, o baterista e o tecladista. Sobrou só o vocalista, né? Cadê o Gus? Mas, aí se ele entrasse numa célula, aquelas pessoas já começavam a sair da célula. Se ele entrava num grupo de dança, as pessoas já paravam de dançar. Se ele estava numa comunhão, sempre tinha alguma briga, alguma ferpa, alguém que estava ofendido com ele. E eu fui falar com essa pessoa, falei, irmão, rapaz, está difícil, hein? Dele, não, mas por que não sei o que, tal, e aí começou a falar um monte de coisa, porque todo mundo só me culpa, né, tudo sou eu, e aí foi uma série de coincidências, de coisas que aconteceu, e todo mundo peca, mas só o meu pecado que é maior, e tal. Daí eu falei assim, olha, todo mundo peca, mas o seu pecado é o que aparece, né, é o que está incomodando, né? É que nem o cara, se ele, todo mundo peca, né? E vamos falar assim, eu não tomo banho, vamos falar uma pessoa que é suja, né? Se o cara não lava o pé, ele põe o tênis e ele esconde aquela caatinga, né? Se o cara não passa desodorante, ele põe uma jaqueta ali, né, e tal, umas 3 camisas por baixo, e aí ele esconde. Se o cara não lava o cabelo, ele põe um boné, uma touca, um gorro, ele esconde. Agora, a pessoa que não toma banho, né, a pessoa que não escova os dentes, como é que ela vai conversar com outra? Como é que ela vai? Porque isso é o que aparece. Então, todos os pecados, todas as obras, elas têm que sim ser abandonadas. Mas há pecados que incomodam mais do que outros. Há coisas que atrapalham a comunhão. E nós estamos aqui na comunhão do corpo de Cristo. Aqui é a koinonia. É onde os santos se unem. É onde nós nos reunimos para adorar a Deus em harmonia, em união, em unidade. Não é lugar para tumultuadores. Não é lugar para pessoas que vêm e atrapalham essa comunhão. Por isso, que se você tem esses pecados, isso é algo que você tem que tratar, porque senão você vai se tornar uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, uma pessoa que talvez você tenha tido uma vida difícil. Talvez você tenha tido uma história difícil, uma criação difícil. Eu sei, eu entendo. Eu não conheço o seu coração, mas o Espírito Santo conhece. Mas é hora de mudança. É hora de olhar para frente e falar, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu quero exalar o perfume de Cristo. Né? Eu quero, aonde eu passe, que as pessoas olhem para mim e falem, cara, que cara legal, que cara bacana. Olha como que ele é legal, olha como que é gostoso conversar com essa pessoa, né? E assim, nós podemos dar um bom testemunho para que as pessoas falem, cara, eu quero ir na igreja desse cara. Eu falo com ele, dá uma paz, né? Eu falo com ele, é tão gostoso. E quando você divide aqui os pecados sociais, o primeiro são os pecados do ódio, né? Então são 3 eles, a inimizade, que é o maior de todos e é onde você pode encontrar em todas as partes, inimizades, pórfias e ira, né? E aí eu falei também dos haters. Esses pecados são pecados que atrapalham a você e atrapalham o próximo. Inimizade é quando você está na igreja, talvez você fale assim, não sou inimigo de ninguém. Né? Eu não tenho inimigo, não tenho inimigos.
Será que você não tem? Você não tem aquela pessoa que talvez está até aqui na igreja, que você tem até um ciclo de amigos parecidos, e que quando você vê ela, você dá uma disfarçada, você muda de lado, né? Você fala, você está indo assim, rindo, desceu, pô, vou no banheiro, deu a vontade de ir no banheiro agora, né? E aí você começa a desviar, não se fala, não conversa, não se abraça sinceramente. Você até perdoou a pessoa por algo que ela fez, mas você não esqueceu. Não é assim? Eu perdoo, mas não esqueço. A minha memória é boa, hein? Você perdoa, mas não leva ela para comer na sua casa. Eu não levo também, né? Um monte de gente para comer lá em casa. Se a pessoa for levar todo mundo. Mas você ama ela em Cristo, te ama em Cristo, meu irmão. Aqui, ó, cumprimenta, dá a mão junto, mas é só aqui. Inimizade. Aquela pessoa que, como diz, né? O santo não bateu, né? Que você não deu liga. Isso não cabe no meio da igreja, não cabe no meio de nós. Se nós quisermos um avivamento verdadeiro, se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde as pessoas olhem para dentro e falem, eu quero ir para aí, eu quero ir para essa igreja, eu quero ir para essa célula, eu quero ir para a igreja desse cara, como foi o testemunho do Jonei. Você tem que ter uma vida reta, você não pode ter inimigos. Use essa noite, hoje nós teremos ceia, e no momento da ceia eu vou te dar a oportunidade de pedir perdão para alguém que você ofendeu. Você pedir perdão, sinceramente, para alguém que te ofendeu, mas você, por causa da atitude dela, você começou a falar mal e você tem se tornado uma pessoa pior a cada dia, por causa desse sentimento. Porfias, né? Porfias é um espírito de briga, é aquela pessoa barraqueira mesmo, né? É a pessoa que ela não leva desaforo para casa, ela fala na cara, eu falo mesmo, né? E ela até acha que é profeta. Eu já vi gente achando que é profeta de Deus falando assim, né? Tinha uma pessoa, que eu não vou falar se é homem ou mulher, né? Senão vocês vão identificar, mas essa pessoa, ela, né? Ele via alguém, ele tinha que orar. Mas ele só orava apontando o dedo, entendeu? Falava, ó fulano, que o Espírito Santo está falando, era sempre o Espírito Santo que falava, era incrível, né? Porque você tem que mudar nisso, porque você fez isso, porque é isso, e a outra pessoa falou, não, opa, o Espírito Santo que está falando agora, né? Deixa ele falar, deixa ele ministrar. Pessoa que quer sempre brigar, quer sempre discutir, não aceita levar desaforo, não aceita ficar calado, não aceita sair perdendo, não aceita, talvez, o sentimento de, eu fui inferiorizado, eu fui subjugado. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que ela pratica as porfias, né? São pessoas que sempre estão brigando, sempre estão fazendo esse tipo de coisa. E aí vem a ira. A ira é a pessoa que ela parece um vulcão, né? É aquela pessoa que ela já tem uma veia saltada, tipo a do Zezé de Camargo, assim, né? Que ela já anda com aquela veia, assim, ó, não sei como que não teve um infarto ainda, mas é uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que você tem que ficar andando pisando em ovos, né? Você anda assim, com medo de falar qualquer coisa com a pessoa, porque ela é muito nervosa. E aí quando você soma os três, a inimizade, a porfia e a ira, rapaz, você já viu o tamanho do vulcão? Isso é pior que o furacão Katrina passando, né? Porque isso destrói qualquer relacionamento, qualquer ambiente. Talvez você seja uma pessoa assim, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que guarda muito rancor, uma pessoa que é muito magoada, né? E aí você tem até os seus motivos para tudo isso. Mas seja livre essa noite. Deixe que o Espírito Santo te liberte dessas coisas. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que ele amoleça o seu coração e te faça uma pessoa em paz. Que as pessoas olhem para a sua vida e falem, cara, eu estou em paz, esse cara, ele tem uma paz diferente. Porque a ira quando ela é alimentada, a ira quando ela não é tratada, ela acaba virando uma tragédia. Ela acaba virando alguma coisa que você fez e você se arrependeu. Talvez você falou algo para uma pessoa no momento de ira que você não conseguiu mais sarar, que você não conseguiu mais curar, né? Talvez você magoou alguém que, meu irmão, agora já é até tarde demais, só o Espírito Santo mesmo
para fazer voltar esse laço, por causa da ira, por causa do ódio, por causa da palavra lançada, né? Por causa da palavra que você não pensou e você não se controlou. E é por isso que nós temos que estar sempre levando a nossa vida na cruz. Nós sempre temos que estar nos alinhando na cruz de Cristo e analisando a nossa vida, analisando o nosso caráter, analisando a nossa conduta. Você já brigou no trânsito? O trânsito é um lugar que ele é o pai da ira, né? Eu nunca vi, às vezes eu tô calminho, eu tô cantando, né? Tô cantando alvo mais que a né? Tô entrando no carro, aí eu entro no carro, parece, né, que né, você transforma assim, você engrossa a voz, né? A Aline fala: "Rafael, aqui não é mais o Rafael", né? Aqui é o motorista que está falando agora. E aí você começa a ficar nervoso com tudo, a buzinar com tudo, a pôr a mão. Tem cara que não xinga, né? Eu desenvolvi uma técnica para você brigar no trânsito sem xingar, né? A minha técnica, fora a buzinada, antes eu buzinava assim, às vezes eu ainda caio nesse mal, mas eu gosto de dar uma segurada na buzina, assim, de uns 30 segundos, assim, que você fica, pã, né? Você já às 6h30 da manhã, você está indo trabalhar com sono, você levar uma buzinada, rapaz, sobe o seu sangue. Mas a técnica que eu desenvolvi, né, quando eu quero brigar assim, eu só levanto a mão, falo, né? Pô, né? Aí aquilo ali, o cara entende o que ele quiser, né? Minha tia fala, abençoado, né? E aí começa a fazer isso. Mas o trânsito é um lugar que ele estimula a ira, ele estimula você a ser uma pessoa nervosa. E é nesses lugares, é nesses locais, aonde você tem que ser um exemplo. É nesses locais. Eu vou contar a história de um pastor amigo meu, e ele é muito engraçado. 2 histórias da mesma pessoa. A primeira história, ele estava indo atrasado, né, e tal, e bravo, dirigindo, e aí, tinha uma pessoa lerda na frente dele, aquela pessoa assim que para virar, ela põe em primeira, assim, tá a 60, aí chega na curva, ela dá uma freada, assim, que o carro chega a dar 1 grau, aí ela vira, aí você quer ultrapassar, ela faz aquela curva aberta, né? Aí disse que ele ficou nervoso, ele buzinava para a pessoa e tal. Aí ele ficou buzinando e ele saiu cantando pneu, buzinando. E pôs a mão para fora, né? Aí parou no semáforo. De repente veio um carrinho do lado dele, abriu o vidro e falou, ô pastor, não precisava disso não. Aí ele, ô querido, né? Isso é fato real. E aí tem uma outra história desse mesmo cara, ele é bem nervoso mesmo, sabe? Pensa um cara bravo, né? E aí, ele lá no caixa, no banco ali na Afonso Pena, não vou falar qual deles que é, né? Mas em um dos bancos ali da Afonso Pena, e demorando, e ele já começou. Palhaçada, hein? E começou, né? Sabe aquelas pessoas que ficam no banco e começam a querer brigar com você, assim, do lado? Nossa, hein? Só tem um caixa atendendo, e ele falando alto. Ai, meu Deus, hein, ó. Isso porque tem a lei dos 15 minutos, hein? E aí ele foi, e ele começou, e ele ficou nervoso, porque uma pessoa veio e passou na frente dele. Né? E a pessoa veio e pera aí, não tá vendo que tem fila e tal, e pá. E ele foi lá e brigou com a pessoa, né? Fez a pessoa, não, mas é que eu já estava sendo entendido. Ele, mas a gente não tem nada a ver com isso, e tal, e fez todo esse bafafá, né? Todo esse escândalo. Passou um tempo, né? Quando ele estava saindo, um dos funcionários do banco chegou assim, ô pastor, eu queria conversar com o irmão, né? E aí conversou com ele, falou, pastor, você está muito nervoso, o que foi aquilo ali? Era só uma pessoa que passou. Então, às vezes por causa de um momento de ira, você não apenas está se queimando, mas você está prejudicando o nome de Cristo. Prejudicando o nome de Cristo. Talvez você ache que você não é uma pessoa conhecida, que, mas ninguém sabe que eu sou crente. As pessoas, elas olham para você e elas esperam algo diferente. Talvez ali no banco, é o momento de você ser diferente ali onde você está. Está demorando? Pô, está demorando. Não quer dizer que você vai ser bobo. Esses dias eu fui no banco, demorou, eu fui lá no gerente. Falei, querido, é o seguinte, estou faz 35 minutos aqui, tenho um compromisso e tal. Pronto.
Não adianta você ficar brigando, você vai gritar com o caixa, você vai gritar com o funcionário, você vai brigar com não sei quem. Vai lá e resolve, faz isso. No trânsito, desenvolve suas técnicas, né? Começa a orar no carro. Eu gostava muito de orar no carro, quando eu não tinha muito tempo. Aí eu colocava um louvorzão e eu vinha orando, falando, Deus abençoa... Não vou, né? Deus abençoa esse irmão aí que está indo devagar, Deus acelera o carro dele, que os anjos do Senhor empurrem, né? Põe um anjo na frente, um atrás, um para puxar e o outro vai empurrar. E aí você vai se controlando. Mas não seja uma pessoa irada, uma pessoa irritada, um profeta do ódio, né? Um profeta da ira, mas seja uma pessoa mansa, né? As ovelhas, elas são conhecidas porque elas são mansas. As ovelhas dão cabeçada às vezes, né? Morde às vezes, já viu as ovelhas dando cabeçada? Elas dão cabeçada, elas mordem, mas é um deslize de personalidade ali, né? É um momentinho ou outro ali que ela faz tempo que ela demorou para tomar a ceia, né? Mas daí ela esqueceu. Mas nós temos que nos controlar. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Depois nós vamos ver o contraponto dessas coisas. Mas essas 3 palavras, elas estão enraizadas no ódio. E o ódio, ele sempre tem uma raiz. Ele sempre tem um lugar. Ele tem de onde surgiu. Talvez você é uma pessoa irritada demais e não sabe o porquê. Pergunta para o Senhor, por que você é assim? Pergunta para o Senhor, por que você se sente tão amargurado às vezes? Por que quando senta na frente do computador, você só quer ofender e só quer criticar? Por que você tem sido tão crítico, tão odioso? Por que quando você entra no carro, ou você sobe na sua moto, ou na sua bicicleta, ou quando o ônibus atrasa, né, ou aonde você está, você tem sido muito nervoso? Apresenta isso diante do Senhor. Peça para Deus te acalmar. Peça para Deus transformar a sua vida. Transformar a sua vida, transformar o seu coração. Não existe o crente Gabriela, né, que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Não existe, né? Não existe isso. Existe o Espírito Santo que transforma qualquer coração. O Espírito Santo é capaz de mudar qualquer pessoa. E talvez você está aqui e você está lembrando de alguém agora, né? E aí não é para você ficar falando, olha lá, ele que tinha que estar aqui. Ai, se ele estivesse aqui, ou você está cutucando a esposa aí, né? Eu estou vendo, alguns aí apertando a mão da esposa e tal. Mas, ora agora por essa pessoa, peça para o Espírito Santo visitar a vida dela e dar uma paz para ela. Dá uma paz que excede todo o entendimento. Segundo, são o ciúme e a inveja. Esses pecados, eles são pecados do pensamento. Eles são pecados interiores. A inveja, o ciúme, eles são como você tomar um veneno esperando que o outro morra, né? Você está se envenenando, você está se matando, matando o seu ministério, matando a sua família, matando o seu futuro, patinando. Talvez você nunca consiga alcançar nada e você sempre fica olhando para o que os outros estão conquistando. Você quer aquilo, você quer o que não é seu. Porque você tem alimentado essas coisas. Uma pessoa ciumenta, ela não é apenas um ciumento no namoro, né? Tem namorada que é demais, né? Que pega o celular, pega o perfume, pega o tablet, pega o tênis para ver se tem poeira, né? Porque se só for onde tem asfalto, né? Por que essa poeira aí no seu tênis? E já olha e vê e descobre qualquer coisa, né? Mas não é só isso. O ciúme, a tradução melhor para essa palavra ciúme é o zelo pervertido. Tem gente que é ciumenta e fala assim, eu cuido do que é meu. Na verdade, isso é um zelo pervertido. Porque quem ama, confia. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Mas quem ama não é possessivo. Sabe? E existe um tipo de ciúme que ele não é apenas nos relacionamentos. Os relacionamentos isso aí já é batido. Né? Eu falar que mulher é ciumenta é a mesma coisa que eu falar que esse latão é de aço. Né? De que é esse latão aqui? Né? É de ferro. Né? Eu não sei de que é. Mas e tem coisas que você não precisa ficar tratando. Mas tem gente que tem ciúme de amigo. Já viu? Né? Às vezes você está conversando com outra pessoa, aí já vem seu amigo e já fica emburrado. Pô, saiu, nem chamou, hein?
Né? Agora vai lá com seu amiguinho lá, né? Vai lá com o seu povo. Aí, ó, viu? Tem gente que tem ciúme. Tem líder de célula que tem ciúme da sua célula. Você vê o seu liderado conversando com o outro lá, já fica em cima, assim, ó, já vem que nem um pitbull, né? Já fala, o que foi? E não deixa a pessoa respirar. Você fica olhando, eu conheci gente, verdade, caso real, né? Real mesmo, de pessoa que fica olhando lá no Facebook de todo mundo da célula, assim, ó, e olha tudo. Vai lá no Face de um por um para ver se acha alguma coisa. Possessivo, gente. Nós temos que orar para que as pessoas sejam libertas, para que eles sejam salvos, para que eles sejam santos, para que eles sejam crentes, né? Mas tem líder de célula que é malicioso mesmo, né? Que ele chama o seu liderado para ir lá e fala, não, fica aqui, né? Aqui está legal. Ou então ele faz aquela pergunta, mas você está feliz lá na sua célula? Né? Esse tipo de gente, aí você repreende o demônio da vida dele e conta para o pastor de rede dele. Mas fora isso, sem possessividade. Às vezes você é ciumento com as suas coisas. Você é possessivo com os seus amigos, com os seus liderados, com o seu líder, com a sua igreja, com o seu banquinho separado aqui, né? Cada um tem um banquinho, a gente tem um lugar que a gente senta, né? É tipo escola. Aí você tem ciúme daquele seu canto, você tem ciúme do seu carro, dos seus bens, das coisas que Deus te deu, dos seus filhos, da sua mãe, né? E aí vai ciúme, possessão. Peça para Deus tirar isso de você também. Talvez o dedo chega a treme, né? Você já abre assim, já quer ver se tem alguma coisa diferente, né? Pede para Deus tratar isso de você. A outra coisa é a inveja. A inveja e o ciúme, elas andam juntas. Porque a inveja é você querer aquilo que não é seu. Inveja não é você olhar para uma pessoa crescendo, para uma pessoa prosperando, e você falar, puxa, eu queria tanto aquilo, mas é você querer aquilo que não é seu. Talvez você tenha cobiçado um cargo que não é seu. Talvez você tenha cobiçado um carro que não é seu. Né? Deus não quer que você tenha aquele carro. Deus não quer que você tenha aquela namorada lá, né? Tem cara que ele olha para a menina assim, ele já fica esperando, né? Será que ela vai terminar esse namoro? Será que vai terminar? Será que vai terminar? Né? Tinha um caso de uma pessoa aqui na igreja que ela orava mesmo para acabar o namoro da pessoa lá, porque ela falava que ia ser dela, né? Porque Deus tinha falado para ela. Eu falei, eita, Deus falou mesmo, né? E às vezes você fica naquilo, fica cobiçando. E aí, você traz a inveja também para a célula. Você vê a célula do outro crescendo, multiplicando, 3 multiplicações no ano. E aí você, em vez de ficar feliz porque o reino está crescendo, porque o reino está expandindo, porque a palavra de Deus está sendo pregada, você fala, mas também, né? E aí já vem o mais também, né? Esse é a máscara da inveja. Mas também, né? Ele tem, olha o carro dele, né? Mas também, né? Ele leva todo mundo, mas também, né? O pai dele é rico, né? Mas daí vai. A casa dele é grande, isso, aquilo. E a gente começa a tentar diminuir o mérito do outro para aumentar o nosso ego. Seja feliz com os felizes, né? Chora com os que choram, mas se alegre com os que se alegram. E é muito mais fácil você chorar com quem chora do que você se alegrar quando as pessoas se alegram. Tem gente que não consegue. Às vezes você está lá no seu carrinho lá, né? Não vou citar nenhum carro, porque pode ser que tenha alguém aí, né? Mas você está lá com o seu carrinho velho, né, tadinho? Passa num buraco, treme tudo, parece escola de samba, né? Passou no buraco, né? De repente já abre a porta, já começa, né? E aí, você chega no seu amigo, o cara chega na célula lá de Civic 0, 125 mil, o cara pagou, você fala, eita, né? E aí você não se alegra, você fica triste. E sabe o que você faz? Você vai para o seu quarto orar. Isso é o que é o pior. Fala, Deus, por que ele conseguiu? Deus, por que ele tem? Deus, por que ele pode? Por que, Deus, tudo de bom só acontece com ele, né? Até a namorada dele, Deus, olha o cabelo dela, né? Cheiroso, né? Ela passa assim, ó. Daí você começa, inveja, cobiçar sempre o que não é seu. Aceite aí, filhão. Aceite o que Deus te deu. Seja feliz com o que Deus te deu. Se você não é feliz andando lá na sua bizinha
do aro torto, assim, né? A bisca, aquela moto que anda de lado, assim, anda patinando, só come um lado do pneu. Você não é feliz na sua vizinha lá do quadro empenado, você não vai ser feliz de Ferrari. Você pode ter o que você tiver, você tem que ser feliz com as coisas que Deus te dá. E Deus vai te proporcionando o que você precisa naquele momento. Talvez você tenha passado um aperto mesmo, todo mundo passa. Mas ora para Deus abrir as portas para a sua vida. E se alegra quando o outro está bem, mesmo que você não esteja. O seu amigo foi promovido no emprego e você está desempregado. Glória a Deus, cara. Passou no concurso. Glória a Deus. É o concurso que eu queria, mas glória a Deus. Né? E que bom. Se alegra. Se alegra com o que se alegra. Aprenda a achar. E uma coisa que é muito interessante é quando nós comparamos as pessoas com os nossos filhos. Né? A minha mãe, eu já falei isso várias vezes, mas a minha mãe, se ela puder, e na verdade ela já tentou isso várias vezes, ela dá até a casa dela para eu morar. Né? E ela mora onde der, aonde precisar. Por quê? Porque ela é mãe. Meu pai, ele não fica triste se um dia eu chegar para ele e falar assim, pai, olha quanto eu estou ganhando. Ele não vai ficar triste se eu ganhar mais do que ele. Ele vai ficar feliz, vai falar, meu filho prosperou. Meu filho tem mais, já se formou em outra faculdade, fez outra especialização, olha o carro dele, olha a esposa dele, olha o marido dela. Pai não disputa. E às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, onde é a família de Cristo, e nós estamos cobiçando, dividindo, com inveja, né, e se matando. Você está se matando a você mesmo. E aí vem os pecados que você comete com a turma, né? Aí vem os pecados que você comete com os amigos, na roda do tereré ali, né? Que são os pecados que você começa dentro de você, são provocados por causa da inveja, por causa da cobiça, mas que você envolve outras pessoas. O primeiro é a discórdia. A pessoa que nunca concorda com nada. Tem gente que ela se gaba, bate no peito e fala assim, é porque eu sou meio polêmico, né? Você sabe, né? Você é polêmico não, você está com o pecado da discórdia na sua vida, já vou falando. Ela nunca concorda com nada, ela sempre quer dar a palavra dela por último, ela sempre quer falar e quer causar, quer dar a opinião dela. Não, porque eu acho que não sei o quê, porque eu acho que está errado, sempre está errado, né? Tudo está errado. Aí você fala, tá, mas o que a gente vai fazer diferente? Não, isso aí, mas está errado, né? Não sabe nem o que ela quer, para onde ela vai, de onde ela vem. Mas ela quer discordar de tudo. E aí vem um outro, que somado a dissensão e a facção, são um veneno para a unidade do corpo de Cristo. A dissensão é aquela pessoa que ela não se envolve em nada. É aquela pessoa que ela não se envolve, ela sempre é omissa, ela vê a coisa para fazer, ela não faz, ela sabe o que tem que fazer, ela até sabe o que ela faz? Ela desestimula os outros. Ela chega na célula lá, o pessoal está falando de multiplicação e celebrando, pô, vamos multiplicar nossa célula e tal. Eu já fui de uma célula que multiplicou e morreu, né? E ela começa a contar a história dela, esse negócio de multiplicação, e aí é divisão, e aí é isso, e aí é aquilo. É uma pessoa que ela está sempre parando, sempre empacando. Gente, vamos fazer um evangelismo na rua, comprar cachorro-quente, fazer, né? E às vezes você está lá, você não sabe, você está com uma ideia, que é absurda mesmo essa ideia, né? Vamos comprar lá esfirra no Habib's, e vamos 3h30 da manhã, nós vamos lá na praça, eu e meus outros amigos de 13, 14, 15 anos, né? E aí eu vou lá, mas meu pai não deixa, não importa, seu pai tá barrando o reino e tal, e aí chega uma pessoa, e aí você dá aquela ideia absurda, tudo bem, mas aí chega o cara e fala assim, não, mas evangelismo não dá certo, né? Mas você vai fazer isso para quê? Você vai sair, você pode chamar as pessoas, e aí a pessoa está sempre barrando, sempre dificultando, sempre se omitindo e tentando trazer outras pessoas para a omissão também, né? E aí vem o último, que é a facção. A facção, ela é a pessoa... É tipo gangue mesmo, né? É o cara que ele está sempre buscando aliados para ele. Você está lá na sua célula
e aí você não é o próximo, você não é o bola da vez, ou não é o líder, ou não vai assumir na multiplicação. Aí você já começa, você viu o que o fulano fez? E aí você começa a ganhar pessoas para o seu lado, a querer ganhar pessoas falando mal. E aí, por causa da facção, você começa a inventar, começa a mentir, começa a destruir a imagem. E quando você vê, você minou o grupo, você dividiu a sua turma, você estragou a amizade que era tão boa e você rachou o corpo de Cristo. Você corrompeu o corpo de Cristo. Contra essas coisas, mas o fruto do Espírito é o amor, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O pessoal que vai servir a ceia já pode ir lá fora e se posicionar. Mas não adianta você apenas identificar quais são os pecados, quais são as obras evidentes na sua vida. Você tem que fortalecer o Espírito. Você tem que ser uma pessoa que anda no Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo em você. Benignidade é uma pessoa que é excelente de caráter. Um caráter exemplar. Ela é uma pessoa benigna, uma pessoa que ela faz o bem. Ela sempre faz o bem. Assim como a bondade. É uma pessoa que ela é boa com todo mundo, ela sempre ajuda todo mundo, ela está disposta. Não adianta você ser uma pessoa bondosa se você não tiver disposição. Trate a disposição no seu coração. Alimente essas coisas. A fidelidade. Fidelidade, ela é uma expressão ativa de fé. Ela é algo que você tem que manter, que você tem que andar, que você tem que gerar, mas você tem que pedir para o Espírito Santo fazer em você. A fidelidade, ela é algo que você não vê, não aparece, porque uma pessoa fiel, ela é simplesmente fiel, né? Então ela não aparece. E às vezes você é uma pessoa fiel ao seu líder, você é uma pessoa fiel ao seu pastor, fiel aos seus pais, fiel à sua esposa, ao seu marido, à sua família, à sua célula, à sua rede, à sua igreja, e ninguém nota. Mas é como a fé, você simplesmente tem, porque isso faz parte do seu caráter. Isso faz parte do caráter transformado que Cristo colocou na sua vida. Eu tenho muitas características, mas uma característica que eu gosto, que eu sempre quero que, se alguém for olhar para mim e falar, ele é fiel. Ele é fiel, eu sei que ele não vai falar mal de mim. Eu sei que ele vai me honrar, mesmo na frente dos amigos dele. Mesmo se todo mundo estiver falando mal de mim, ele vai falar, opa, ele é meu amigo. Não fala dele não, porque ele é meu amigo. Mansidão é a brandura, né? É uma pessoa que ela é mansa, ela é calma, ela é branda. Ela tem uma palavra que acalma. Tem gente que só de você conversar com ela, é que nem mãe, né? Mãe, ela consegue ter a ira e a mansidão ao mesmo tempo, né? Quando ela pega o chinelo, é a ira, né? Mas quando você deita no colo dela, ela faz o cafuné. Eu não tenho mais cabelo, né? Mas quando eu tinha cabelo, aí ela fazia o carinho no cabelo, aí ela começava a falar, aí você sentia calmo. Peça para que o Espírito Santo te dê essa palavra, uma palavra calma. A palavra branda acalma o coração. Uma palavra branda apaga o furor, a ira. Talvez você vai ser um apaziguador, uma pessoa que você vê a discórdia, você vê o tumulto, você vê a briga, e você é uma pessoa diferente. Você é a pessoa que une e não separa. E a principal delas, o domínio próprio. Como eu disse no começo, o domínio próprio, ele é diferente.
ele é diferente do autocontrole. Porque o autocontrole é algo que você produz e você gera. Mas o domínio próprio é só o Espírito Santo que pode gerar em você. Quando o Espírito Santo gera o domínio próprio, as obras da carne não têm mais vez na sua vida. Peça que o Espírito Santo gere em você um coração manso e uma atitude cheia dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. O pessoal vai servir a ceia agora. Pode servir. Porque eu quis que a ceia do Senhor fosse após a palavra e que ela fosse ministrada como uma continuação. Porque a ceia é onde nós testemunhamos a morte do Senhor até que Ele venha. E se eu não me engano, 5 meses ou 6 meses atrás, eu compartilhei uma mensagem sobre a ceia. E eu li um pouco do texto antes, onde fala da falta de amor entre os irmãos, da falta de unidade, da falta de cuidado. E eu me lembro que uma frase que mexeu muito comigo, e eu creio que foi o Espírito Santo que me deu, foi que às vezes nós estamos na igreja e nós olhamos para as pessoas, mas não enxergamos elas. Nós olhamos, todo mundo, eu vejo na mãe, eu vejo o Rogério, eu vejo tantas pessoas, o Mateus, eu vejo tantas pessoas, mas eu não enxergo mais ela. E hoje nós falamos de pecados sociais. E talvez você está aqui nessa noite e você está envergonhado porque você tem praticado essas coisas. E aí você foi muito ofendido por alguém. E você nunca pediu perdão para ela porque você também ofendeu. Talvez você está aqui e você já mudou até de célula, porque aquela célula que você estava, você saiu magoado, você saiu ofendido, as pessoas não te respeitavam, as pessoas não te conheciam e te julgaram ali. Essa é uma noite de reconciliação. Peça para o Espírito Santo que Ele fale com você nessa noite. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ore agora. As 2 pessoas que nós mais ofendemos, na verdade são 4, né? Mas as 2 áreas que nós mais ofendemos são os nossos pais e os nossos esposos, nosso marido e a nossa esposa. Talvez você já falou cada coisa para sua mãe e amanhã você vai lá com a cara mais lavada do mundo e dá um presentinho para ela. Você já pediu perdão para sua mãe? Você já agradeceu para ela? Já agradeceu seu pai pelo cuidado dele? Já agradeceu seus pais pelas renúncias que eles fizeram para te criar? Pelo tempo que eles abriram mão, pelos amigos que eles perderam porque decidiram ter um filho? Pela promoção de emprego que eles não conseguiram porque tinham que dar tempo para você, tinha que pagar sua escola, tinha que trabalhar de dia, de noite, de tarde. O que adianta nós estarmos aqui e eu falar para você, dá a mão para a pessoa que está do seu lado agora e faça uma fila, sendo que a pessoa que está lá na outra fileira não fala com você e está magoada com você, e você sabe disso, sendo que lá na sua casa está o seu pai, está a sua mãe magoado, guardando algo que você falou há muito tempo. Peça para que o Espírito Santo nesse momento fale com você e revele ao seu coração agora se é alguém que você precisa pedir perdão. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações. Age no nosso meio. E ensina-nos a ser uma igreja que se ama, a ser uma família sem mácula,
a ser uma família que cuida uns dos outros. Ministra aos nossos corações. Coloque-se em pé. Pode acender a luz do plenário um pouquinho? Isso. Alguém aqui que já foi batizado, que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não recebeu o cálice e o pão? Alguém? Aqui, ó. No meio aqui, Renato. Mais alguém? Mais alguém? Todo mundo? Eu quero que você saia do seu lugar agora. Vai com o seu pão, com o seu cálice. Troca esse cálice com alguém e abençoa a vida dessa pessoa. Ora por ela. Ora com essa pessoa agora. Se quiser trocar com mais de uma pessoa, vá no seu líder de célula, honre a vida dele. Se seu pai está aqui, se sua mãe está aqui, o Senhor Jesus, num dos seus últimos momentos com seus amigos, com as pessoas que andaram com ele ali, que compartilharam o ministério dele na terra, viram o mover de Deus através da vida dele, viram as coisas que ele podia fazer, a mensagem que ele pregava. Ele chamou aquelas pessoas e ele não fez aquilo apenas por que eu vou aproveitar e vou me despedir deles, mas ele queria compartilhar algo muito importante. Ele queria compartilhar algo muito importante: a importância da unidade, a importância da unidade do corpo. É o corpo, porque ele sabia que nós, como pessoas, nós temos a tendência a querer nos separar, a querer brigar, a querer discordar, a querer um ofender o outro e a carregar aquela mágoa. Entregue a sua mágoa na cruz de Cristo agora. Talvez alguém te ofendeu de uma forma tão terrível que você não consegue perdoar. Talvez você foi manipulado, você foi mexido, aconteceu algo que não era para ter acontecido com você, você não merecia. Entrega para Jesus agora. Entrega para Jesus. Entrega esse sentimento nas mãos do Senhor. Entrega essa mágoa. Libera o perdão. Viva uma vida de liberdade agora. Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Beba do cálice. Porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Feche seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Espírito Santo, nós queremos anunciar a morte do Senhor o tempo todo. Nós queremos anunciar o Evangelho, nós queremos anunciar a salvação, nós queremos anunciar a obra de Cristo em nossas vidas, nós queremos anunciar a restauração da minha vida, a mudança que o Senhor gerou, a mudança que o Senhor fez em mim, o perdão do pecado, a liberdade que só vem mediante ao Senhor. Espírito Santo, eu não quero fazer isso apenas uma vez por mês, mas eu quero ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu quero ter uma vida que honra ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que não conhece ao Senhor ainda, que essa pessoa venha entregar a sua vida ao Senhor. Pai, se há alguém aqui que mesmo estando na igreja, que mesmo tendo sido batizado, que mesmo tendo sido conhecido, passado pelas águas, essa pessoa tem sempre voltado ao pecado, tem envergonhado a obra do Senhor, que ela possa ser livre nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Continue em pé, mas em oração. Queria saber se alguém aqui nessa noite que... Não estou perguntando se você está vindo hoje pela primeira vez, pela segunda vez, mas você que já vem aqui, você que ouviu essa palavra, sentiu algo diferente, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não quero saber se você já vai em alguma igreja, se você já tem uma religião, mas a minha pergunta para você nessa noite: você já entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregou, faça essa decisão essa noite. Levante a sua mão aonde você está, para que a gente possa orar com você. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Desse lado? Quem? Você? Amém. Mais alguém? Desse lado? Alguém que... Amém, pode abaixar sua mão. Mais alguém lá atrás? Glória a Deus, pode abaixar sua mão. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Que tem vivido a sua vida conforme os seus próprios conceitos, conforme o seu desejo, e não tem dado certo. Não adianta você tentar andar, simplesmente levar a vida e deixar as coisas acontecer. Deixe que Jesus tome conta da sua vida. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém desse lado? Vou perguntar mais uma vez. Não estou falando que para você virar evangélico ou para você frequentar uma célula, mas se você que está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, isso é muito sério, isso é urgente. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem,
Não deixa para o mês que vem. Levante a sua mão agora. Talvez você está sentindo sua mão pesada e não consegue levantar. O Espírito Santo vai te dar liberdade nessa noite. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Não? Glória a Deus. Então eu queria chamar as pessoas que levantaram a sua mão aqui na frente para a gente orar por vocês. Lá no fundo tinha um rapaz. Rogério. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão, querido. Vamos orar para essas pessoas que estão aqui na frente. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. E poder descobrir na tua palavra que o Senhor pode nos transformar é o maior milagre desse mundo. Obrigado, obrigado. E eu agradeço pela vida dessas pessoas que vieram aqui na frente, que tomaram essa decisão tão importante. Eu te peço que teu Espírito Santo invada o coração delas, preencha elas do teu amor, abrace elas, cubra elas do teu amor, Pai. Que elas possam encontrar em Ti o propósito da vida delas, encontrar em Ti realmente o desejo e o anseio de uma vida preenchida pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça. Que eles possam caminhar sempre no Teu Espírito, assim como Sua palavra em Gálatas diz. Que eles possam realmente focar no Senhor e teus olhos realmente olhando para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Abençoe a cada um aqui, que eles sigam em paz. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Queria que vocês olhassem para mim. Queria fazer uma oração com vocês. Gostaria muito que vocês repetissem, amém? Vamos fechar o olho. Pai, eu te entrego agora o meu coração. E eu digo que o meu coração pertence ao Senhor. E tudo que passou na minha vida caia por terra agora em nome de Jesus. Eu te peço que o sangue do teu filho me cubra, me restaura, me transforme nessa noite. E a partir de hoje eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para esse mundo, eu vivo para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir. Vocês podem sentar ali, vai ter um pessoal para pegar o nome de vocês, amém? Tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, incendiar. Teu coração é o Teu amor.
sedentos de ti, vem, ó Deus. Teu poder, então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. Damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre além. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder. Tua glória contemplar, então vem, coração. Tua glória contemplar. Amém, Senhor. Eu quero mesmo te agradecer por tudo que aconteceu aqui nessa noite, por essa palavra abençoada, por essas decisões de vidas transformadas, ó Deus, pelo teu toque, pela ceia, pelo teu sacrifício, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos levar em segurança para casa, e que em momento nenhum não retire a tua presença de nós e nem permita com que a gente se afaste do Senhor, ó Deus. Mas continua derramando nessa noite, ó Pai. Continua derramando sobre o teu povo, restaurando a alegria nos corações de cada um, a alegria de viver, a alegria de te servir, a alegria de fazer a diferença ali fora, Deus. Leva-nos mesmo em paz, Deus, debaixo da tua graça. Muito obrigado mesmo, Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, na graça e na paz, pessoal. Tenha uma boa noite. Com tudo que guardo em mim, com meus desejos e planos, tudo que já sonhei, com tudo que espero ser e o que o mundo trará, não pode se comparar. E eu sei que queres tudo de mim, então minha vida eu entrego a ti.